no comentário da Aline, né, sobre o Dr. Humberto, que é um estudioso do Santo Sudário, que teve na capela na casa do profeta e examinou a imagem de Jesus, a Sagrada Face de Jesus, que foi pintada não por mão humana, conforme atestou o Dr. Humberto. Aquele comentário ali da Aline me chamou muita atenção. Por quê? Eu tenho um livro aqui em casa, eu tenho ele há mais ou menos uns 5 anos. E é um livro que eu nunca consegui terminar de ler até hoje. Porque até metade do livro, a parte técnica, a parte técnica e histórica e arqueológica, você consegue ir muito bem. Mas quando começa a explicação da anatomia humana, do sofrimento de Jesus, a gente não tem noção. Então, nessa quaresma, eu achei por bem comentar aqui. Não é um resumo que eu vou fazer, eu não tenho essa pretensão e nem essa capacidade. O livro que eu estou para falar hoje com vocês é esse aqui, ó. A Paixão de Cristo segundo o cirurgião. Esse livro, ele chegou aqui no Brasil, ele foi traduzido no Brasil por volta de 31 de março de 1954. Olha quanto tempo que esse livro é de conhecimento de alguns sacerdotes, porém, eu nunca vi nenhum sacerdote falar desse livro. Era para ser obrigatório, na homilia deles, da quaresma, falar sobre os sofrimentos inimagináveis que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu por amor a nós. Tá? Quem é o autor desse livro aqui? Pierre Barré. Ô, Gênio, se quiser botar a imagem enquanto eu vou lendo aqui as partes do livro, pode colocar, tá? Que o autor do livro, ele se dedicou a estudar o Santo Sudário em Turim, tá? Então, eu vou ler para vocês aqui alguns trechos. Pierre Barré foi um médico francês e cirurgião-chefe do Hospital Saint-Joseph, em Paris. Por conta da sua vasta experiência, apresentou seu estudo sobre a crucificação de Jesus. Em 1950, escreveu um longo estudo chamado Um Médico no Calvário, que mais tarde deu origem a esse livro. Barbet afirmou que sua experiência como cirurgião no campo de batalha durante a Primeira Guerra Mundial levou a concluir que a imagem no sudário de Turim era autêntica, anatomicamente correta e consistente com os relatos da crucificação de Jesus. Então, ele se debruçou, naquela época, a estudar o Santo Sudário de Turim, porque havia muitas vozes dissidentes dizendo que o Santo Sudário era falso, e ele analisou o livro todo, grande parte dele, é uma análise do Santo Sudário. Então, no prefácio desse livro, é escrito: pediram-me há tempos e recentemente com mais insistência que reunisse em um livro o resultado de minhas experiências anatômicas, pesquisas arqueológicas e escriturísticas, bem como de minhas meditações e reflexões sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É este, com efeito, um assunto que de há mais de 20 anos não me tem deixado o pensamento, indo às vezes até a obsessão. Mas existirá no mundo algum objeto de meditação mais importante para o homem do que esses sofrimentos onde se materializaram para ele duas misteriosas verdades, as únicas que realmente lhe interessam: a encarnação e a redenção? É necessário e basta que a elas adira de todo o seu coração e que delas tire lealmente sua regra de vida. Mas neste acontecimento único, que é o ponto culminante da história humana,
O menor detalhe adquire, assim, creio, um valor infinito. Como talvez já seja de conhecimento de muitos, minhas experiências anatômicas foram empreendidas após a exposição, em 1931, do Santo Sudário de Turim. Então, ele faz todo um apanhado histórico de como que se deu a crucifixão, como que era feita a crucifixão naquele tempo, né? Como que eram praticados, de que forma, as técnicas que eram utilizadas para chegar às conclusões de que o Santo Sudário é autêntico e verdadeiro. A respeito do uso da crucifixão, parece que os gregos, que tinham horror pela crucifixão, não adotaram. É necessário, com efeito, chegarmos às conquistas de Alexandre, que a recebeu dos persas, para vê-la entrar na história helênica. Continua a ser empregada sob os diáconos, na Síria, sob os seleucidas, como Antíoco Epifânio, e no Egito, sob os Ptolomeus. Em Siracusa, cidade grega, Dionísio, o tirano, tê-la-ia talvez recebido dos cartaginenses. Parece que os romanos também adotaram, a exemplo dos cartaginenses, que dela faziam frequente uso. Veremos, no entanto, ao estudar os instrumentos da crucifixão, que foi isto, entre eles, o termo de uma evolução, cujo início foi simples punição relativamente benigna, infligida primitivamente aos escravos. Ou seja, a crucifixão era somente para a pior camada da sociedade, que naquele tempo eles chamavam, né, como a pior camada, os seres humanos que eram considerados escravos. Em Roma, cometeu-se a aplicar o verdadeiro suplício da cruz durante as guerras aos desertores, aos ladrões e, sobretudo, aos revoltosos vencidos. Em parte alguma foi este motivo mais abundantemente explorado que no país israelita, desde os 2000 judeus sediciosos de Herodes o Grande até as hecatombes do cerco de Jerusalém, em que os romanos chegaram a crucificar 500 judeus por dia, segundo o testemunho de Flávio José, historiador do povo judeu, porém favorável aos senhores do mundo. No começo, a cruz estava reservada às suas revoltas coletivas, como a de Espartacus, da qual sabemos que, após sua repressão, 6.000 cruzes balizaram a estrada de Capua, a Roma. Mais tarde, porém, os proprietários receberam o direito de vida e morte sem apelação sobre seus escravos, considerados como animais. A costumeira ordem de morte era pone crucem servo, que quer dizer impõe a cruz ao escravo, e não põe o escravo na cruz. Se um tal estado de coisas foi, no início, motivado pela fuga do infeliz por outra falta grave, em breve, as mais leves razões acabaram por ser consideradas suficientes. Recordemos, de resto, que, segundo o antigo e detestável costume, quando um senhor havia sido assassinado e não se conseguia descobrir o culpado, naquele tempo, todos os escravos da casa eram executados. Olha o estado da barbárie em que o mundo pagão vivia, para vocês terem ideia de como que era aplicado a crucifixão. Modalidades da crucifixão. Parece bem certo que estava a crucifixão fixada, mesmo nas minúcias, por uma série de leis e regulamentos internos, a que, no entanto, não impedia que houvesse sempre, por parte dos carrascos, uma certa fantasia sádica. A primeira delas era a flagelação preliminar. Não se trata da flagelação mandada aplicar como tortura em si, para castigo, nem mesmo como um modo de matar os condenados, mas tão somente da flagelação que era o preâmbulo legal de toda e qualquer execução capital. Ou seja, independente da pena aplicada, a flagelação ela era uma punição geral, antes da execução.
todo condenado à morte deveria ser, por lei, flagelado preliminarmente, quer fosse a execução feita pela cruz, quer seja de outro modo, ou seja, decapitação ou fogo. Dela estavam isentos, segundo Monsen, somente os senadores, os soldados e as mulheres que gozavam do direito de cidadania. O número de golpes com açoite era, segundo o direito judeu, rigorosamente limitado a 40. Mas os fariseus, gente escrupulosa, para ter absoluta certeza de não ultrapassar o número, exigiam que se contasse 40 menos 1, ou seja, 39. Entre os romanos, a lei não conhecia outro limite, senão a necessidade de não matar o condenado sob os golpes. Era ainda necessário que ficasse com forças suficientes para carregar seu patíbulo. Patíbulo aqui é uma das traves da cruz. E que morresse sobre a cruz regularmente. Era ele, às vezes, como diz Horácio, sectum flagellis, preconis ad fastidium, dilacerado pelos açoites até enfastiar o carrasco. Ou seja, a flagelação aconteceria até que o carrasco não aguentasse mais de tanto bater no condenado. Para vocês terem ideia, o patíbulo sozinho devia pesar cerca de 50 quilos. E a cruz inteira devia ultrapassar os 100 quilos. Note-se que o carregar o patíbulo já não deixava de ser bem rude prova para um homem que acabava de sofrer severa flagelação e, por conseguinte, perdera boa parte do seu sangue e de suas forças. Como poderia, então, carregar a cruz inteira, que pesava mais 100 quilos? Ou seja, ele faz essa observação aqui, que era humanamente impossível carregar a cruz toda. Então, é por isso que os romanos, né, condenaram Jesus a carregar aquela trave até não poder mais. Aliás, Quintiliano, que é do século I, escreveu: Percursus sepeliri carnifex non vete. O carrasco não impedirá que sejam sepultados os que foram feridos. Trata-se, portanto, de um golpe especial. Aqui, nessa outra parte, ele fala sobre, após o condenado ser crucificado, era aplicado um golpe especial. Que golpe especial era esse? Trata-se, portanto, de um golpe especial posterior ao suplício e que nos lembra irresistivelmente o que chamamos em nossos dias de tiro de misericórdia. Aquele último tiro de revólver que se dá no ouvido de um fuzilado, mesmo que esteja evidentemente morto. Mas em que consistiria este golpe de misericórdia, indispensável para que estivesse o carrasco autorizado a entregar o corpo à família? Orfigenes fala claramente, como diz o padre Hausmeister, que é evidentemente um golpe no coração. Assim, pois, quando a família pediu o cadáver, o carrasco devia, antes de tudo, ferir o coração. Como geralmente o carrasco era um soldado, o golpe devia ser executado com a arma que tinha em mão, uma lança ou um dardo. Veremos que este golpe no coração, dado pelo lado direito do peito, estava certamente bem estudado e conhecido, infalivelmente mortal, na esgrima dos exércitos romanos. Agora vem a parte histórica, a explicação dos evangelhos pela arqueologia. Como que se deu a condenação? Para tal, era necessário um motivo que caísse sob a legislação romana. Em Jerusalém, só Pilatos possuía o jus gladii, que é o direito de vida e de morte. E os judeus, se bem que amargamente, não deixaram de confessar. Os motivos de ódio dos sinedristas não podiam, é claro, ser apresentados perante um funcionário romano. Vou abrir aqui uma explicação
do que é esses sinedristas. O sinédrio é a associação de 20 ou 23 juízes que a lei judaica ordena existir em cada cidade. O grande sinédrio era uma assembleia de juízes judeus que constituía a corte e legislativo supremo da antiga Israel. O que significa sinédrio na Bíblia? Supremo Conselho entre os Hebreus. Olha que coisa! Foi a Suprema Corte dos judeus que decidiram, né, a condenar Jesus. Olha que situação. A Suprema Corte. O que isso te lembra hoje, nos dias atuais? Mas vamos lá. É por isso que, logo de início, acusam Jesus de levar o povo à revolta, mas foi suficiente curta investigação confirmada pela indiferença de Herodes para destruir no espírito de Pilatos esse pretexto de acusação. 3 vezes repete Pilatos: nada encontrei nele que o faça merecer a morte, falando em relação a Jesus. Alegaram então os judeus que se fazia ele filho de Deus, o que, segundo a sua própria lei, implicava a pena de morte. Isto, porém, não comoveu o procurador. Antes, pelo contrário, o inquietou vagamente em sua alma supersticiosa. Pois, para um pagão, filho de Deus é sinônimo de herói. É evidente que Pilatos fez todos os esforços para libertar este homem, manifestamente inocente, e que lhe impunha respeito. Não foi senão após numerosos gritos e tentativas que os judeus acabaram finalmente por encontrar o motivo que forçaria Pilatos a condená-lo. Ele se fez rei, e se tu o libertares, não és amigo de César. Olha que astúcia verdadeiramente satânica e diabólica. Porque, além de incluir um capítulo de acusação regular de bastante gravidade, a rebelião contra César veio perturbar fundamentalmente a inquietude egoísta de um pobre funcionário colonial, de não vir a desgostar o governo central e mesmo o temor de vir ser incluído em tentativa subversiva contra o imperador. Desse momento em diante, todas as veleidades de benevolência, todos os cuidados de justiça, já bem de admirar em um bruto romano, e que lhe mereceram certa indulgência, bem assim apresentada por Santo Agostinho, tudo se volatilizou perante o objeto da acusação, tão grave e singularmente comprometedora para o juiz que não admitisse. A partir desse momento, a condenação é automática e a aplicação da lei exige a morte por crucifixão, rebelião contra César. O procurador vingar-se-á dos judeus, escrevendo na lápide, escrevendo sobre títulos Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, e mantendo a inscrição, apesar de todas as reclamações. O que escrevi, escrito está. Palavras que são a evidente expressão do seu ressentimento e mau humor. Sobre a flagelação. Trata-se agora de saber se esta flagelação foi a que regularmente devia proceder toda a execução capital ou se aqui constituía um suplício à parte. Mateus e Marcos não nos fornecem elementos para resolver o problema, porque escrevem simplesmente: tendo feito flagelar Jesus, entregou-o para ser crucificado. É um simples enunciado da sucessão dos acontecimentos, e é o que acontecia em todas as condenações capitais. Ao passo que em São Lucas, Pilatos repete 2 vezes aos judeus: falo-ei, pois castigar, eu soltarei. De onde vemos sua intenção de infligir a flagelação como pena em si, mas não nos diz ainda o evangelista que o tenha feito. No entanto, São João
sempre mais explícito quando julga convenientemente completar